Vocês ficaram falando que o Bolsonaro é criminoso e também ficaram pedindo pro Renan Calheiros caprichar. Então Renan Calheiros caprichou. E na falta de um crime cometido por Bolsonaro, Renan listou logo 11 crimes no relatório final da CPI. 11 crimes, é mais de uma dezena de crimes cometidos pelo presidente da República. E pelo menos um desses crimes vai ser facilmente comprovado. Eu vou pegar a lista pra você porque eu não tenho de cabeça tudo isso e eu tô com uma dor aqui no pescoço, então deixa o seu like porque se você clicar no botão de gostei é como se você estivesse massageando o meu pescoço. Eu fui tomar banho hoje de manhã, você sabe que eu acordo de manhã, eu tomo banho porque meu cabelo ele não cresce, não fica dessa forma, eu preciso ter toda uma preparação estética. E aí deu um mau jeito aqui no meu pescoço, um pouco de torcicola, eu passei uma pomada aqui, Arnifa, sei lá, tá um cheiro meio forte, inclusive aqui de menta, hortelã, uma coisa estranha. Então clique no botão de gostei porque vai ser como se você estivesse massageando o meu pescoço. Deixa eu pegar aqui a lista dos 11 crimes de Bolsonaro porque eu preciso de uma cola, são muitos crimes, porque o Bolsonaro ele é um grande criminoso. Ele faz duas coisas bem na vida dele, cometer crimes e não trabalhar. Como ele faz isso? Com maestria. Mas olhem só, eis a lista de crimes que serão imputadas a Bolsonaro. Primeiro, epidemia com resultado de morte. Infração de medida sanitária, emprego irregular de dinheiro público, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de povos indígenas, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e homicídio por omissão. Vamos destacar dois desses crimes que o Renan Calheiros está colocando no relatório final. Um deles é o crime de genocídio contra povos indígenas. Essa parte do relatório é uma parte que está provocando divergências entre os membros da CPI, porque não são todos os senadores que estão convencidos que Bolsonaro cometeu crime de genocídio contra os índios. E aí o próprio Omar Aziz, presidente da CPI, não concorda com essa tese levantada pelo Renan Calheiros. O Renan está sendo amparado por alguns dados referentes aos índices de mortalidade nos povos indígenas, que eles tiveram um índice maior do que a média da população. E dentre outras coisas que Bolsonaro se negou a mandar água, as vacinas, alguns elementos ali que o Renan está usando para levantar a tese de genocídio contra os povos indígenas. Só que essa é uma tese um pouco frágil do Renan Calheiros, porque genocídio, vocês sabem como funciona. É uma ação orquestrada, uma ação direcionada, com o objetivo de exterminar, de erradicar um determinado povo baseado na sua cultura, baseado na raça, na sua crença, enfim, aspectos étnicos, como aconteceu na Bósnia com o Slobodan Milosevic e a limpeza étnica. O Bolsonaro ele não cometeu genocídio, e isso divide muitas pessoas, porque ele não teve um ataque orquestrado. Agora, o que o Bolsonaro fez, ele cometeu sim um crime contra a humanidade. E um desses crimes, que é o crime de pandemia, de epidemia, ele é facilmente comprovado. E a Miriam Leitão, né, ela fez um texto no O Globo falando sobre isso. Olhem só, um desses crimes é fácil de ser comprovado. Está prevista no artigo 267 do Código do Processo Penal. A lei diz causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, com prisão de 10 a 15 anos. E foi o que Bolsonaro fez ao longo de todo esse tempo de pandemia. Porque olhem só, Bolsonaro sabia que ao produzir aglomerações estava correndo o risco de espalhar o vírus, por isso que é um crime de epidemia. Até o dia 5 de junho desse ano, o jornal O Globo calculou que o presidente havia participado de pelo menos 84 aglomerações. Vamos lá, de novo. 84 aglomerações. 84 aglomerações. Então assim, Bolsonaro promoveu a imunização de rebanho. Essa era a política pública do Bolsonaro. E ele queria que as pessoas se contaminassem com o vírus. Isso foi o crime contra a humanidade de Bolsonaro. Porque a política de enfrentamento baseada na imunização de rebanho visava que as pessoas se contaminassem com o vírus. E foi isso que o Bolsonaro fez. E por que é um crime contra a humanidade? Porque ao promover a aglomeração, o Bolsonaro estava criando um ambiente propício para que o vírus contaminasse outras pessoas e mais ainda, para que o vírus sofresse mutações. Então, se eu estou imunizado e o vírus ele sofre uma mutação, eu já perco uma parcela da minha imunidade, porque o vírus ele fica diferente para aquela imunização que eu possuo no meu corpo. Então, se o meu corpo ele está habituado a me defender do vírus A e o vírus ele muda um pouquinho, o meu corpo ele já fica mais
fraco àquele vírus. E foi isso que aconteceu no nosso país. A variante P1 surgindo em Manaus, a variante Bolsonaro, ameaçou o mundo inteiro. E essas aglomerações de Bolsonaro não ameaçavam somente a segurança do nosso país, mas a segurança de toda a humanidade. Porque o que Bolsonaro fazia? Quando ele promovia as aglomerações, e nós temos aí 84 aglomerações de Bolsonaro, o vírus ele podia passar de uma pessoa para outra e sofrer mutações. Ou seja, ele colocou em risco a segurança das pessoas que estavam ali nas aglomerações, colocou a segurança de todos os brasileiros e do mundo inteiro, porque a variante P1 foi uma variante que ameaçou o mundo inteiro, assustou o mundo inteiro. Então o crime de pandemia, o crime de epidemia, isso foi cometido por Bolsonaro aqui. Então esse crime vai ser muito fácil de ser comprovado pelos juristas ou pelos aqueles que vão julgar o relatório da CPI e os demais crimes de Bolsonaro. Além do Bolsonaro, o Renan Calheiros está pedindo indiciamento do Elcio Franco, deixa eu pegar até a lista para vocês, do Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde, do Eduardo Pazuello, da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, do Onyx Lorenzoni, que é o atual ministro do Trabalho, do Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e do Wagner Rosário, ministro da CGU. Então assim, o Renan Calheiros ele caprichou, vocês pediram, o Renan atendeu. Ele virou a República de ponta cabeça com esse relatório. E ele vai colocar uma pressão imensa em cima do Augusto Aras e de várias outras pessoas. O Renan Calheiros colocou uma pressão no judiciário absurda, porque são 11 crimes. E esse crime de epidemia, como está mostrado, é muito fácil de ser comprovado. O Augusto Aras vai querer matar no peito? Ele vai ter condição de matar no peito? É difícil, porque como eu falei, os crimes são muito grandes, é um volume imenso, é uma lista enorme de crimes cometidos pelo Bolsonaro. E esse relatório vai bater em raia com toda a certeza. E como eu falei, as denúncias de Bolsonaro estão se avolumando, ele já tem 6 denúncias lá e tudo isso vai pesar para quando esse relatório chegar no Tribunal Internacional. Vocês pediram, vocês falaram e o Renan Calheiros de fato caprichou. Tem esse pontinho aí com relação ao genocídio que talvez fique de fora do relatório final, mas de resto os crimes estão todos aí e Renan Calheiros tem muitos argumentos para isso. Se você gostou, clique no botão de gostei, eu quero dar uma tossida agora. Eu vou fechar o vídeo para eu tossir. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.